chamada? Não, acabei de começar. Eu posso falar, por favor? Olha só, boa tarde. Hoje são 31 de maio, né? Sétimo A e B. Hoje não tem um dia histórico, tá, pessoal? Mas hoje, por exemplo, é dia do irmão. Quem tiver irmão Boa aí, tarde, professor. boa tarde. Vou dar um tapa na minha Professor, tá quem é esse Não, Guilherme? tapa não. Dê um abraço, dê um beijo. Professor, tá sem áudio. Presente. Não tô lhe escutando, não. Vou ter que sair e entrar de novo. Tudo bem. Ô, professor, quem é esse Guilherme? Guilherme. Guilherme é Ingrid. Ingrid Ferrari. Ah, sim. Viu? Então, quem tiver seu irmãozinho aí, dê um abraço nele. Um beijão Ela não também. quer, professor. Diga obrigado por existir, meu irmão. E também o Não puxão de quero orelha. dar um A gente abraço. pode também. Sabrina tá com a mão levantada? Eu quero ver você, senhor. É pra Ai, dizer com meus que se eu primos. não entregar a Meus primos só tarefa briga. quarta, eu entrego quinta, tá, professor? Sorry aí, sorry. Sim, É, senhora. professor, mudar a data pra quinta, professor. Porque, ó, quinta, o quarto o senhor não tem aula, aí o senhor tem aula o quê? Na sexta. Aí na Sexta. sexta o senhor corrige. Entendeu? Tem prova quando, hein? Tá, pessoal, então fica pra quinta-feira, tá certo? Glória a Deus, mais um dia pra eu completar. Aleluia. Professor, Mas é na escola não, né, professor? ô, professor, eu ainda nem terminei a tarefa de geografia. É a atividade que eu passei na sexta-feira, não é da escola, não. A da escola Lotado você tem que já entregar era. hoje ou amanhã, nem sei. Eu já fiz, já. Ok? Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Nós vamos falar um Pessoal, pouquinho hoje sobre... Hoje Oi? só vai ser explicação. Hoje é a explicação. Amém. Quando aparecer aí, me digam. Apareceu. Ok. Bom, vocês sabem que o Brasil, ele teve aí o trabalho escravo por muitos séculos, né? Por mais de 3 séculos, na verdade. Não é isso? Sim, professor. Esses escravos, a sua grande maioria era trazida da África, tá? Olha o que eu falei, a sua grande maioria, não quer dizer que todos eram da África, ok? O que é a escravidão, pessoal? Escravidão é a submissão de um indivíduo a outro, independente de sua vontade. Então, o escravo é como se ele passasse a ser propriedade de outra pessoa. Ó, o Ingrid colocou aqui, ó, no chat. A escravidão é quando você obriga uma pessoa a trabalhar sem você dar dinheiro a ela. Bem lembrado, tem a questão do pagamento, né? Também. Você, quando não dá dinheiro, você só faz a pessoa trabalhar, isso é escravidão, tá? É por isso que ainda hoje existem trabalhos na legislação chamados de trabalhos análogos à escravidão, tá? São trabalhos que onde as pessoas ficam presas no local porque elas nunca conseguem pagar as dívidas, né? As dívidas entre aspas. Por exemplo, volta e meia, o Ministério do Trabalho ele consegue desarticular trabalho escravo em plantação de cana-de-açúcar, por exemplo. Como é que é isso? As pessoas são contratadas para tirar a cana, aí ficam lá na fazenda, né? Lá elas passam a morar lá no período de retirada da cana, né? Comem lá, o dono da fazenda dá a comida, só que ele cobra por isso, ok? Ele cobra por isso, e aí no final do mês, quando o cara vai receber o salário, ele diz assim, olha, o seu salário é tanto, é R$ 1.000, mas você me deve a moradia, você me deve a comida, você me deve o creme dental, você me deve um monte de coisa, então você está me devendo. Você, na verdade, já gastou o seu salário e você nem pode sair da terra porque você está me devendo. Então, acaba que isso gera, na verdade, um processo de escravidão, porque a pessoa nunca consegue sair da terra porque ela nunca consegue pagar o que ela deve, né? O que ela deve, entre aspas. Ok? Acontece também de escravidão urbana. Por exemplo, volta e meia, não aqui no Nordeste é mais difícil, mas, por exemplo, na região Sudeste acontece muito, por exemplo, de encontrarem fábricas, pequenas fábricas de roupa, por exemplo, cheias de imigrantes, né, de bolivianos,
até de venezuelanos também agora, né? Em que as pessoas são mantidas nesse local, né? Trabalham aí 10, 12, 14 horas por dia e são impedidas de sair. E isso também é trabalho escravo. Oi, Sabrina. Professor, o senhor viu o documentário de uma mulher que ela colocou um bilhete dentro de uma roupa que ela, tipo, fez? Lá na China, não sei se foi China, Japão, esse lugar e Foi tal. na China, foi na China. Ela colocou. Foi pra, tipo, socorrerem ela, porque estavam fazendo trabalho escravo. Isso, inclusive é de uma marca Ela tava famosa, né? sendo... Uma marca que é caríssima. Ela Sim, colocou sim. um bilhete lá no bolso da roupa, e essa roupa foi para Berlim, não, foi para Londres, né? Foi para Inglaterra. E aí um cliente foi que viu lá o bilhete, né? Pedindo socorro, porque eles estavam fazendo um trabalho escravo. Então, vejam bem, existe trabalho escravo hoje, no Brasil e no mundo. Existiu trabalho escravo no período em que o Brasil era colônia de Portugal, mas também, pessoal, existe trabalho escravo desde muito antes. A escravidão é uma prática que, infelizmente, ela existe há muito tempo. Nas primeiras sociedades já existia a figura do escravo. A diferença é como que a pessoa se tornava escravo, tá? E quais eram as condições desse escravo. Algumas sociedades, por exemplo, o escravo poderia se casar com pessoas livres. Oi? Por exemplo, lá no Egito, tinha escravidão, não era? Daqueles povos que faziam as pirâmides, eles ficavam sendo escravos, o faraó só lá vendo, aquele baiano. Isso. Geralmente lá era por escravidão por guerra, né? Os povos subjugados, eles viravam escravos, ou então por dívida. Se você não conseguia pagar as suas contas, pagar quem você devia, você virava escravo dessa pessoa. Luiz, vamos tomar um, Luiz? Professor, mas lá virava escravo até a morte? Então, você poderia ficar até a morte, mas se você conseguisse pagar o que deve, no caso do escravo por dívida, você conseguia se libertar. Então, depende muito. Às vezes sim, às vezes não. Luiz? Professor, uma vez eu tava... quando eu tava na minha antiga escola, né? A gente tava falando nesse assunto de escravidão. Daí, a professora de história falou que os escravos não empurravam as pirâmides, eram os próprios arquitetos. Os próprios arquitetos? Uhum, porque lá eles não se alimentavam direito e eram incapazes de empurrar pirâmide, blocos gigantes, esses negócios. Olha, acontecia muito de os arquitetos eles ajudarem, justamente por isso, porque a alimentação não era adequada, né? Então você trabalhava muito de sol a sol e, claro, se você não se alimenta direito, você acaba que fica fraco. A construção das pirâmides, primeiro ela dura muitos anos, porque são pedras muito pesadas, né? E acaba que mata muita gente. Quando vocês verem pirâmides, né, no Egito, vocês lembrem-se que para construir aquela pirâmide, muita gente morreu. Alguém falou alguma coisa no chat, foi? Deixa eu ver. Professor, nunca vou entender. Assim, a pirâmide, além de guardar os antigos faraós, ela teve alguma utilidade no passado? Sim, guardar as riquezas, esses negócios, né, professor? Guardar tesouros, não? Nossa, o ser humano é uma bosta mesmo. Cada pirâmide é de um faraó. Dá pra guardar uma merdinha de uns tesouros. Guardava debaixo da terra, cavava um buraco e colocava. E a esposa também, Mas isso aí, velho. Olha só, cada pirâmide é de um faraó e quando ele morria, né, ele era enterrado na pirâmide junto com o seu tesouro e junto também com alguns servos. Não é mais fácil cavar um buraco e tacar tudo junto? Exato. É por isso que por muitos séculos as pirâmides do Egito elas foram saqueadas, né, porque sabia que lá tinha tesouros. Oi? Exato, também não tem muita razão para guardar tesouro dentro de uma pirâmide. Que você só vai ser roubado quando você morrer. O tesouro não vai com você, então nem adianta guardar, deixa de herança pros outros. Mas não, na época eles achavam que o faraó ia voltar à vida. É por isso que existia tipo também a questão do embalsamento. Né, professor? Isso. Vida pós-morte. Isso. Eles acreditavam que eles iam passar, o coração deles ia ser colocado numa balança junto com uma pena, tá? E o coração devia ser tão puro que ele deveria pesar menos que a pena.
E aí, se eles passassem pelo teste, eles voltariam à vida. Por isso que eles embalsamavam o corpo, que era ele usar o mesmo corpo de novo. Só que não voltou, né? Pois é. A macumba não deu certo. Infelizmente, é uma pessoa que mata pessoas para construir uma pirâmide. Eu acho que ela não tem um coração assim tão puro, eu só acho. Estão esperando até hoje. Estão esperando Achando até que é o hoje, Vegeta. exato. As penas venceram todas as batalhas. Professor, e também deixava o corpo no sal 24 horas, né? Quando o faraó se casava. Como é, Luiz? Eles tiravam a massa cefálica e também todos os... Não, deixava o As corpo vísceras, no os sal órgãos. 24 horas. Tirava tudo, né? O que apodrecia por dentro, colocava ervas. É por isso que algumas múmias elas conseguiram chegar até nós até bem conservadas por causa disso. Gustavo, falou alguma coisa, Gustavo? Professor, o senhor sabia que quando o faraó se casava, no caso, a mulher do faraó e o faraó morriam e eles misturavam os órgãos dos dois em um jarro. Sim, também tinha essa... Isso era meio estranho, né, professor? Não. Professor, Oi. Essa prática. Diga, João. quanto mais ouro era mais poderosos, né? Isso. Esse é o nosso nome de sociedade de metalismo, né? A prática de metalismo. A sua riqueza é medida pelo ouro que você tem, tá? Hoje é assim? Não. Hoje vale mais o que você tem na conta bancária. Hoje vale Professor, mais era o que você tem quanto de mais bens. ouro você tivesse, mais poderoso você era, né? Isso, exato. Ô, professor, será Oi. que ainda tem ouro lá? Naquelas Nas pirâmides, pirâmides? não mais. Nas pirâmides, não mais. Já... São Duvido. muitos séculos, né? São muitos séculos de furto, de roubo, né? Não tem mais ouro, não. Muito difícil. Sabrina tá planejando roubar o ouro das professor, pirâmides. Exato, eu quero ficar rica. Brasil. gente. Mas você sabia que lá é todo cheio de armadilha, né? Quando eles guardavam os tesouros, era o lugar que não dava pra sair, não, Não viu? leva na brincadeira coisa não, né, mano? Aqui é o rei das armadilhas Como no é que eles saíram, Minecraft, filho. Vocês entravam, aí fechava a porta. Aí você já Como é foi que os lá caras com o saíram, ouro. então? Aqui é o rei das Vamos lá, armadilhas no pessoal. Vamos Minecraft. voltar para a escravidão no Brasil. Com Ó, a realidade. Obrigada. como a escravidão negra no Brasil tomou proporções marcantes para a história da sociedade, ficou no imaginário coletivo a referência quase que automática da palavra escravidão ligada exclusivamente ao tráfico de negros da África. Ou seja, como se só os negros tivessem sofrido um processo de escravidão no Brasil. Não, não foram só os negros. A primeira opção da coroa portuguesa foi a utilização de mão de obra dos povos indígenas, que já estavam aqui, tá? Professor, por que eles só botaram de escravidão os negros e não os brancos também? Não, então, é exatamente isso que eu estou dizendo. Não foram só os negros. Os negros, claro, foi numa proporção muito maior. Foi a grande maioria. Isso, a grande maioria. Mas também teve casos de escravidão indígena e até de brancos também, tá? Para colonizar efetivamente as terras da América, através das capitanias hereditárias, a princípio se tentou usar a escravidão indígena, tá? Então, não foi logo automático. Chegou o Brasil, agora vamos trazer os escravos da África. Não, tentaram usar os indígenas aqui. Também houve no Brasil a escravidão de pessoas brancas, embora em um número muito menor, né, bem menor do que os outros tipos de escravidão, negros e índios. Os índios, pessoal, eles tinham a favor deles os jesuítas, tá? Os jesuítas vão brigar bastante aí com a coroa portuguesa para que os índios não sejam escravizados. Por que eles vão brigar por isso? Porque eles queriam que os índios fossem catequizados, ou seja, que eles passassem a professar a religião católica, né, o catolicismo, e aí a Igreja Católica aumentasse ainda mais a sua quantidade de fiéis. Ok? Isso é errado. Professor? Oi.
Isso que a igreja católica fazia era muito errado, né? Tentar converter uma pessoa para sua religião. Isso, exato. Ó, aqui é uma imagem de uma missa sendo rezada no Brasil, e vejam que tem aí ao redor vários índios, tá? Que estão aí bem curiosos para entender o que é isso que eles estão fazendo, né? Colocar aqui uma cruz, e aí eles estão interessados em tentar entender. Isso aqui é logo na chegada dos portugueses ao Brasil, e aí os índios começam a tentar entender o que é isso que está acontecendo, né? Pessoas estranhas fazendo rituais estranhos para eles, né? Claro. Os jesuítas tiveram participação crucial na tentativa de integração dos povos nativos na realidade colonial cristã. Eles alegavam que os índios tinham alma, e se tinham alma, precisavam ser catequizados. Na verdade, eles estavam interessados em aumentar, como eu falei, o número de fiéis do catolicismo. Vale lembrar, pessoal, que na Europa, nesse momento, nós estamos passando já por um momento de reforma protestante. Ou seja, a igreja está perdendo muitos fiéis na Europa por causa da reforma protestante, que vai gerar aí várias igrejas diferentes, tá? Todas cristãs, claro, mas igrejas diferentes do catolicismo, né? Então, a igreja ela parte para outros territórios para poder tentar aumentar, para poder tentar compensar também, claro, esses fiéis que ela está perdendo na Europa. Tá certo? Ok. Fechei aqui o áudio, está tendo muita conversa. O áudio não, o chat. As entradas de bandeiras tiveram papel fundamental na expansão das fronteiras coloniais na América Portuguesa e no apaziguamento dos índios nas chamadas guerras justas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é justamente um bandeirante. O que é um bandeirante? São grupos, né? Geralmente saiu de São Paulo com destino ao interior da colônia, tá? Esses grupos eles vão ajudar a expandir a fronteira brasileira, até porque se o Brasil se Portugal tivesse respeitado o Tratado de Tordesilhas, o Brasil seria bem menor do que ele é hoje, tá? Eu vou mostrar um mapa para vocês na próxima aula sobre isso. Como os bandeirantes... Eu já ouvi falar sobre os bandeirantes já. O que você ouviu falar sobre eles? Eu ouvi falar que eles procuravam ouro, não é, professor? Também? Isso, exatamente. Foram eles que encontraram, por exemplo, o ouro lá em Minas Gerais. Ok? Eles iam atrás de pedras preciosas, encontraram ouro, iam atrás de índios também, tá? Eles foram importantes para o processo de interiorização do Brasil. Diz, Sabrina. Professor, se os portugueses não tivessem pegado esse ouro daqui, a gente tava rico. Tava vivendo aí num muito bom. Não, porque daquele ano pra cá já deveriam ter gastado tudo, né? Exatamente, Sabrina. Naquela época, o ouro era uma moeda de troca muito importante. Então, se os portugueses não tivessem levado o ouro para lá, esse ouro seria usado aqui também, do mesmo jeito. A questão esse ouro, né? Ele foi, digamos assim, mal investido, tá? Por que mal investido? Enquanto países como a Inglaterra estavam passando pela Revolução Industrial, né, investindo na Revolução Industrial, Portugal estava aí preocupada em manter os privilégios, manter o luxo da corte portuguesa, tá? Então, Sabrina, oi? Sabrina, se ainda sobrasse ouro, a gente não ia usar esse ouro, sabe? Ia usar só as pessoas, tipo assim, mais importantes. Isso, só elite. Que ia investir em causas boas e também não tão boas. Entendeu, Sabrina? É por isso que eu falo, professor. Eu acho que eu não fui feita para morar no Brasil, não. Eu não ia fazer diferença nenhuma. Ia passar bem, já quer ir embora para a Coreia. Ah, meu Deus. Ai, professor. Vida triste. Porém feliz ao mesmo tempo. Sabe? Você prefere morar na Coreia ou no Brasil? Nós ia pra Coreia, entendeu? É óbvio que Coreia.
bonita, a comida de lá é muito boa, entendeu? Exato. Uma Minha delícia, gente, uma vocês estão delícia. ligadas. Já tinha uma Peraí. Vocês estão sabendo que na A vida Coreia... econômica da Coreia é muito Olha, melhor. Sabrina, Na Coreia não pega celular. olha, Mas aí tá você vai sabendo falar. que na Coreia existe uma tensão desde a década entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Volta e meia, o presidente lá da Coreia do Norte ameaça jogar uma bomba na Coreia do Sul. É um contexto que morar, é? É verdade, viu? Imagina, chega lá daqui a pouco. Kim Jong-un, professor. Bomba. 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 Caraca, pra que Eu agredir? morreria, professor. Eu Hã? morreria lá. Mas eu morreria feliz. Acabou Coreia. Sabrina É faz um ano, professor. Negócio de morrer feliz. Não, é BTS. Prefiro os Eu gosto Estados daqui, Unidos. não. Prefiro mil vezes. Bora, deixa de conversa. 1000 vezes Estados Unidos da América. Estados Unidos. Pessoal, vamos lá. Guerra justa. Só para terminar essa partezinha aqui. Guerra justa. O que é tal da guerra justa, pessoal? Considerar as guerras justas os conflitos entre colonizadores e indígenas. Quais indígenas? Todos? Não. Só aqueles que se opusessem, né, que se recusassem ao processo de catequização, certo? E ao processo de expansão da colônia, interferindo assim diretamente nos interesses da metrópole. Uma forma de burlar a proibição da igreja de escravizar os povos indígenas era a tal da guerra justa, né? Porque assim eles deveriam ser convertidos à fé cristã e não eram escravizados, tá? Não tem opinião própria, senão você vai se envolver em um conflito. Siga a opinião dos outros, não tem opinião própria. E tá tendo uma guerra também, professor. Eu não sei se não pode chamar de guerra, mas também tá tendo um conflito entre os índios e os garimpeiros, né? Tá, esse conflito, inclusive, já tem algumas décadas, porque os garimpeiros estão tentando tomar as terras dos índios e volta e meia tem um embate aí que gera algumas mortes, infelizmente. Diz, Sabrina. Professor, eu sei que eu falo demais, mas eu prometo que essa vai ser a última. Também tá tendo guerra entre Israel e Palestina, né? Também, essa é outra guerra aí que já existe há algum tempo, né? Eles disputam o controle de uma região que é sagrada para os dois lados, tá? A Palestina, inclusive, não tem ainda um estado formado, ou seja, um país formado com um território definido e tudo mais. Então, há uma guerra aí, há um conflito que dura já há algumas décadas e, pelo jeito, não tende a terminar tão cedo. Professor, em plena pandemia. Isso, em plena pandemia, o pessoal para cima e para baixo com bala para lá e para cá. Mas é por isso que a gente não deve se interferir. Deixa eles se resolver pra lá, né? Professor, tem uma pena das crianças que estão, tipo, se machucando por conta de bomba e essas coisas lá. Não é fácil, não. Infelizmente, as crianças sofrem muito com esse tipo de Professor, você vai conflito. fazer a chamada, não? Vou, daqui a pouco. Relaxa, fique frio. Presta atenção na aula. É só no final da aula. João, ia falar alguma coisa? Não? Bom, pessoal, então, olha só. A guerra justa... Eu acho que eu vi você levantando a mão, acho que foi sem querer, né? Sem querer. Tá. A guerra justa, ela era para ir atrás, né, ou para combater aqueles índios que não queriam nem se catequizar e nem ceder suas terras para o branco português, tá? Elas eram índios que iam de encontro aos interesses da metrópole, ok? Isso aí eles chamam de guerra justa. Na verdade, é justa só para o lado dos portugueses, né? Porque para o lado dos índios é bastante injusta, né? Aqui nós temos aqui a representação de uma guerra justa, né? De um conflito aí entre portugueses e índios. Guerra justas entre aspas, né, professor? Só era justo para os portugueses, para os índios não tinha nada de justo esse negócio aí. O tráfico de negros como escravos para o Brasil se deu ainda no século XVI. Uma carta enviada ao rei de Portugal, Duarte Coelho, em carta enviada pelo Duarte Coelho ao rei de Portugal, ele citava a importância e a necessidade de trazer negros escravos
para a colônia como forma eficiente de colocar em prática o processo de ocupação do território brasileiro. Havia uma necessidade, uma preocupação em colonizar o Brasil, por quê? Porque já estavam rondando aqui no litoral barcos, embarcações de outros países, por exemplo, França. Tá? Então, vejam bem, Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500. A colonização começou logo em 1500? Não. Tá? Ficou aqui, por aqui, vinham aqui só pegar para o Brasil e voltavam para a Europa. Aí, mais ou menos 30 anos depois, a França começou a rodear, né, a passear aqui pelo litoral brasileiro. E aí Portugal tomou conhecimento disso e aí percebeu a importância de colonizar para evitar que eles perdessem essa terra, tá? Então, veja bem, se Portugal não tivesse iniciado o processo de colonização mais ou menos 1530, 1535, hoje, por exemplo, em vez de português, talvez nós estivéssemos falando francês. Bem, O professor preferia, nossa, imagina, francês, que língua bonita, né, professor? Não ia ter que ter o trabalho de aprender, é bem mais fácil. Professor, era melhor ter sido colonizado pelos franceses, eu preferia. Aí tu diz isso, aí se eu estivesse falando francês aqui, e diria, olha, pessoal, nós também talvez fôssemos colonizados pelos portugueses. Aí você diria, professor, era tão bacana, porque eu ia falar português, porque é bonito. A gente reclama do que nós temos, do que nós temos, nós não temos. Eu prefiro Vou fazer chamada de Portugal, vocês. com todo respeito.